flexibilização da jornada do trabalho, terceirização. E, para não falar que eles acabaram com a parte do Minha Casa Minha Vida, que eles reduziram todo o gasto social e que mais dia, menos dia, eles vão fazer uma coisa que chama, segundo o linguajar deles, focar. Focar é, você tem uma política social, você foca num pequeno pedaço da população, que eles gostam muito de programas piloto. No Brasil, ou você faz programa para os milhões de brasileiros, ou você não faz programa. Por que nunca houve programas sociais no Brasil? Porque nunca fizeram da dimensão do país. E aí eu digo para vocês o seguinte: tem as etapas institucionais do golpe. Uma instituição briga com a outra, como nós temos visto, uns acusando os outros de decrépito e outros adjetivos mais fortes. Ao mesmo tempo que quando você tira uma presidenta eleita por voto direto, de forma golpista, vale tudo depois. Então, nós estamos numa situação extremamente difícil. E temos um encontro marcado com a democracia. Tem um pequeno problema no caminho, uma pedra enorme, chamada eleição direta em 2018. Essa imensa pedra que está no meio do caminho, ela cria toda uma série de grandes impasses políticos. Primeiro, porque quando você faz pesquisa, não interessa o que A, B, C ou D acha de cada um dos concorrentes. O fato é que é inegável que quem ganha em qualquer pesquisa é o Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso que a nosso foco é esse encontro marcado com a democracia em 2018. Nesse país, um encontro marcado desses não começa em outubro de 2018. Ele começou ontem, hoje, ou começa amanhã. Aliás, ele já começou. E aí está a gravidade da situação que eu peço a vocês para a gente fazer uma reflexão conjunta. Se eles deram um golpe em mim para poder viabilizar um programa neoliberal para enquadrar o Brasil economicamente e geopoliticamente, porque eu lembro a vocês que esse país ergueu a cabeça, levantou, ficou de pé e enfrentou todos os outros países com altivez, mas também dando a eles o respeito e a dignidade que todo o país merece, porque nós não somos imperialistas. O ministro Celso Amorim, uma posição altiva, mas também ativa, em que nós articulamos os BRICS. Nós tivemos uma atitude aqui na América Latina em que nós construímos muitos fóruns em que o Brasil e os demais países assumiram um protagonismo que nunca tiveram. Por tudo isso, eu pergunto a vocês, o que não farão para impedir novamente que o povo se manifeste? Eu vejo alguns cenários e quero dizer para vocês
povo brasileiro. Ao longo do meu itinerário político, da minha vida política, eu vivi no Brasil em circunstâncias as mais diversas. Eu cheguei à adolescência e entrei na vida adulta. Entrei na adolescência na transição da democracia para a ditadura e vivi a vida adulta, uma parte expressiva inicial dela, na ditadura. Eu sei perfeitamente o valor da democracia e o quanto nós ganhamos, povo brasileiro, quanto a democracia ela é e ela existe de forma plena. Eu fiquei 3 anos na prisão, porque nesse processo de resistência democrática, isso é importante, por isso eu sempre soube que as mulheres são corajosas, sempre soube que as mulheres são firmes, eu não acho as mulheres nada frágeis. Nesse processo, eu convivi com muitas mulheres, convivi também com muitos homens, mas uma coisa é certa, nós saímos desse processo com uma absoluta certeza da importância da democracia para que nós possamos construir as transformações necessárias. Quando a democracia se amplia, as transformações se ampliam. Quando a democracia se estreitam as transformações. Nós temos uma prova disso agora. Nós estamos vivendo uma situação como essa. Aliás, é importante que se fale isso aqui, porque nós temos de perceber o que acontece na relação do povo com o Estado. Enquanto há a perspectiva, através de um processo democrático, de que as demandas da população sejam entendidas e compreendidas pelo governo, pelos agentes públicos, pelas instituições, você tem um momento construtivo. Quando o povo perde essa ilusão, primeiro tiram dele o voto, tornam os 54 milhões e meio sem valor. Depois, passam a mudar a legislação e acabar com as garantias de direitos conquistados. Depois, se perde direitos e se bloqueia qualquer avanço. Quando acontece isso, nós temos de ter clareza. Muitas das pessoas operam para dizer: a política é uma coisa suja. A política, ela não deve ser considerada. A política não leva a lugar nenhum. E aí, abre-se um campo para salvadores da pátria. Abre-se um campo para propostas simples, ou melhor dizendo, simplórias, que visam transformar alguns símbolos em inimigos para construir uma unidade que não interessa à população, que interessa ao europeu. Operaram isso durante o tempo do Brasil. A mídia com respaldo nos grupos conservadores, políticos da oligarquia brasileira e segmentos como aquele do Pacto Amarelo, que ia para a rua e dizia: eu não quero pagar o pacto. E aí eu digo para vocês, sabe o que é não pagar o pacto? É não pagar imposto. É muito grave, porque uma das características do neoliberalismo é justamente fazer e operar na sociedade tendo em vista interesses claramente financeiros. O não pagamento de imposto é que explica paraíso fiscal. O nome, aliás, é claro, paraíso fiscal. Nesse paraíso fiscal, é como se tivesse várias caixinhas no paraíso fiscal. Uma caixinha pequena, ela é
para lavagem de dinheiro das drogas. Outra caixinha é para lavagem de corrupção, propina. E uma grande caixa é para evasão de tributos. Por quê? Porque recursos não contabilizados aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, recurso não contabilizado é evasão fiscal. Só a evasão fiscal paga propina, caixa 2 ou qualquer outra outro gasto. E o nome é claro, é paraíso fiscal, onde se esconde os dinheiros que não são usados para algo fundamental, sem o que não há como fazer distribuição de renda, não há como fazer distribuição de riqueza, quando se esconde tributos. E no Brasil e no mundo, opera-se duas coisas hoje: redução de alíquota de tributo e redução de tributação. E aí é bom que você saiba que nós somos, junto com a Eslovênia, junto com a Eslovênia, os únicos países que não tributam dividendos. O que significa isso? Só tem dois, nós e a Eslovênia. Significa o seguinte: como é que a tributação no Brasil? Você tributa os rendimentos do trabalho. Quando chega nos rendimentos do capital, há uma versão que é passada e é defendida sem pudor por todos os locais, e não é só no Brasil, é em todas as partes do mundo. Se você tributar capital, diminui o investimento. Ora, o investimento diminui se você tributar capital ou se não tributar capital. Depende de que fase do ciclo econômico que se está. Agora, por que tem de tributar capital? Porque não tem da onde tirar dinheiro, a não ser de tributos. Da onde é que se pode fazer política social? Da onde que sai o dinheiro? Sai da arrecadação. E aí tem uma outra questão. Nós, no Brasil, fizemos distribuição de renda. Tem uma outra coisa que se tem de fazer num país que foi feito nos outros países do mundo desenvolvido, que é distribuição de riqueza. Qual é a diferença entre distribuição de renda e de riqueza? A distribuição de renda, ela se dá quando você destina a renda. Uma parte da destinação da renda se dá geralmente ampliando salário, se dá ampliando acesso a certos serviços. Agora, a riqueza, para ser distribuída, ela tem de afetar algumas coisas. Ela tem de afetar a terra, ela tem de afetar casas, e ela tem de afetar o rendimento do trabalho, tem de ser progressivamente menos tributado que o rendimento do capital. O neoliberalismo faz o oposto. E é por isso que ocorre nos últimos 20 anos, no mundo desenvolvido, um fenômeno que não se via até então. Aumenta a concentração de renda. Aumenta de uma forma acelerada. Antes, esses países tinham a ideologia da ascensão social. Todo mundo achava que podia ter um futuro melhor. O que está acontecendo nos Estados Unidos, e que explica muito dos fenômenos que ocorrem lá, acontece só o seguinte: hoje, um homem sem formação universitária ganha o mesmo ou menos do que ganhava há 30, 40 anos atrás. Essa imensa concentração de riqueza se deve ao fato de que todos os ganhos de capital, eles ou saem sob a forma de paraísos fiscais, e daí na crise de 2008, é porque talvez aqui no Brasil não
tenha sido tão difundido. Na crise de 2008 só se falava, vamos acabar com paraísos fiscais. Vamos acabar, isso no G20, na reunião dos 20 países desenvolvidos. Por quê? Porque essa é uma fonte fundamental. Se você quer melhorar a distribuição de renda e de riqueza no mundo, você tem que atacar isso. E no Brasil, não. No Brasil, você tem um quadro amarelo que vai lá para a avenida principal de São Paulo, onde está concentrado os grandes bancos. Você vai para lá e defende que não quer pagar o pato. Não querer pagar o pato é algo que só é possível se a gente adotar o slogan do Zé Simão, país da piada pronta. Por que país da piada pronta? Porque pagar o pato é fundamental. Tem que pagar o pato. O pato tem que ser pago. É o contrário. Por que o pato tem que ser pago? Porque diante da crise há um conflito. Quem é, da onde que saem os recursos para voltar a crescer? Sai de algum lugar. Não pode sair dos mais pobres. Essa é a questão. Não pode sair dos mais pobres, porque eles não têm recursos. Daí, o que nós estamos assistindo no mundo? A crise mais longa, a recuperação mais frágil, mais lenta e mais idas e vindas. Então, eu queria dizer para vocês, nós temos de ficar atentos, porque o golpe não acabou. Não acabou. E para nós sabemos que a democracia é a única maneira de nós termos uma transformação duradoura e efetiva. Vamos transformar esse momento de dificuldades que nós passamos no Brasil num momento de ampliação da consciência e da nossa capacidade de luta. Vamos impedir que transforme essa eleição no arremedo eleitoral. Eles não podem querer ganhar a eleição no tapetão. Já deram um golpe e fantasticamente hoje se arrogam a poder discutir no Brasil a quem paga o pato e atribui todo o pato para a população brasileira. Nós não podemos permitir que em 2018 eles tentem viciar os dados democráticos. Eles não podem condenar o Lula. Nós podemos perder a eleição. Perder a eleição é coisa da democracia. Não tem problema. Nós não temos problema de perder a eleição. Agora, nós não aceitamos perdê-la no tapetão. Por isso, temos que ter clareza que há um golpe em andamento no Brasil, que ele ainda não acabou, que nós temos que estar atentos. Muito obrigado.